Alguma coisa está acontecendo nesse país sem que ninguém tome providência. Nós não vamos aceitar isso aí. Acabou, porra! A guerra é assimétrica. Precisamos da sua ajuda no engajamento deste conteúdo. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Participe da luta contra o esquerdismo no Maranhão. Olá, você já se perguntou para que servem os impostos que você paga? Teoricamente, os impostos serviriam para ajudar a população em tudo que ela precisasse em saúde, educação, mas na prática, o nosso dinheiro, tão suado, está indo mais para a cueca de alguns políticos do que para as coisas que realmente importam. Sim, na teoria, ou melhor, na prática mesmo, os impostos eles são valores embutidos em todos os produtos que o cidadão adquire, seja desde uma balinha até um imóvel. Em tudo isso vai ter imposto. São valores que o município cobra, que o Estado cobra e que, por fim, a própria União também cobra. E esse dinheiro que é surrupiado, essa é a palavra certa, do bolso do cidadão, do contribuinte, ele, na teoria, deveria voltar em forma de saúde, educação, segurança, estradas bem feitas, mas, como você já comentou, nós vemos esse dinheiro ser roubado e aplicado em ações, ou então em sítios, ou então em triplexes pelo país, e os autores destes furtos, destes roubos, não são punidos. Os impostos eles são até necessários para a boa manutenção do governo, do Estado, do país, da nação. Mas o povo não tem o costume de fiscalizar, não tem o costume de cobrar dos seus governantes, dos seus representantes, que eles realmente trabalhem em prol de transformar aquele dinheiro que está sendo cobrado, taxado o tempo todo, em todas as coisas que a gente adquire, que a gente consome, para que eles realmente retornem para a população. O resultado é que a gente vê uma educação de péssima qualidade, nós vemos escolas faltando cadeiras para os alunos, faltando giz para os professores, faltando uma lousa para que os alunos tenham uma boa visibilidade, faltando até mesmo a merenda dos alunos. Não é à toa que das cidades mais pobres do país, nós temos pelo menos 3 aqui no estado do Maranhão. E é tanto dinheiro cobrado em imposto, inclusive com o governador dizendo que para o ano de 2020 não fosse o caso do coronavírus, não sabemos se ele mudou de ideia, mas para o ano de 2020 ele queria uma cobrança de imposto muito maior. Tanto é que nós vemos que houveram vários cortes em cima do preço da gasolina, por exemplo, a nível federal, mas o ICMS dentro do estado continua o mesmo. Então, a cobrança do imposto continua, mas a gente continua, apesar disso, vendo que os serviços que a população realmente merecia por ser altamente taxada, ela não recebe. E outra coisa interessante é que a população que deveria fazer esse papel, você percebe que ela não é ensinada e não é educada a fazer isso. Isso começa da educação escolar. Todos são condicionados apenas a achar que tem o direito apenas de votar nos políticos. Você votou nele, esse é o papel político do cidadão. Agora, o papel de fiscalizar, ele não é ensinado. Isso vem da educação, essa educação que nós temos que é péssima e que vem exatamente com um doutrinamento esquerdista, marxista, tendo aí como seu grande patrono Paulo Freire, né? Então, olha só no que implica essas ideologias, olha só o tanto de malefícios que eles trazem para a sociedade. Aparentemente é nada, né? Quando se falam sobre essas questões, são taxados como radicais, etc. Mas nós temos um exemplo claro, a sociedade não é educada a fiscalizar. Você vê outros países onde é uma atuação totalmente diferente. Aqui no Brasil, infelizmente. Vereadores, para que servem os vereadores, né? Essa é uma pergunta, pelo menos aqui no Maranhão, infelizmente o Estado. A atuação deles é realmente de se perguntar o que eles estão fazendo, vereadores. Não fazem nada, a gente vê um aparelhamento apenas para roubalheiras e coisas afins. Ou seja, os impostos que são investidos em vereadores são simplesmente jogados na lata de lixo. Porque eles deveriam fazer um trabalho que, a meu ver, não realmente é necessário, mesmo que eles fizessem
Porque já tem uma máquina estatal muito grande, já tem muitos funcionários do Estado para resolverem problemas da sociedade. Na verdade, o que é necessário realmente é um enxugar dessa máquina estatal, para que os recursos possam ser voltados realmente para coisas que importam, que fazem o bem para a sociedade como um todo. Será que se os políticos ganhassem um salário mínimo para sua atividade parlamentar, será que eles gostariam de ser políticos? Óbvio que Jamais, não. jamais. Os políticos terminam vivendo na sua atividade parlamentar sem lealdade a nada ou a ninguém. Muitos deles entram por alguns posicionamentos, como nós conhecemos vários casos que entraram na política em 2018 através da onda do Bolsonaro, e essas pessoas muitas delas provaram que elas não têm lealdade a ninguém. Um exemplo claro disso nós temos a Janaína Pascoal, que é muito conhecida no país por conta do seu trabalho em ter elaborado o impeachment da ex-presidente Dilma. E a Janaína parecia uma pessoa ligada aos valores conservadores, à ala da direita, tanto é que entrou no PSL do Rio de Janeiro, e termina que salvo engano, né, o Rio de Janeiro e São Paulo, e termina que ela terminou se afastando do viés do presidente Bolsonaro, traindo ele de várias formas, inclusive por posicionamentos comuns dele, que todo mundo já conhece. Ela estava cobrando até que ele se retirasse da política, ao invés de passar por um processo de impeachment que, por mais que vários partidos tenham lançado vários desses pedidos, não existe ainda base para que seja feito nenhum processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Com isso, nós temos posicionamentos muito estranhos da Janaína Pascoal, que, enquanto em um momento, no início, ela apoiava o presidente, depois ela se tornou oposição dele, com fortes críticas a todas as atitudes dele, quando aconteceu o vazamento do vídeo ministerial, que é um ponto que faz parte do segredo de Estado, que poderia trazer muitos problemas para o país. Ela foi uma das pessoas que, mesmo sendo contrárias ao presidente, ela se posicionou a favor do conteúdo que saiu no vídeo. Ela viu, como a boa parte dos brasileiros pôde perceber, pelo menos aqueles que têm dois neurônios na cabeça, conseguiu perceber que o que estava no vídeo mais ajudava a reeleger o Bolsonaro do que derrubá-lo, como foi o caso da narrativa que o ex-ministro Sérgio Moro saiu jogando pela mídia, e ela saiu repercutindo juntamente com o pessoal da esquerda, o pessoal da oposição. E dessa forma ficou provado, com esse vazamento e com o posicionamento da Janaína, e também com o posicionamento da mídia mainstream, que o único dos três poderes republicanos do Brasil que está defendendo o Estado democrático de direito, e está defendendo a democracia, está defendendo as liberdades individuais e constitucionais de todo cidadão, é o poder executivo, que é justamente o que está sofrendo ataques de todos os lados, principalmente do pessoal que diz defender a democracia e as liberdades individuais. Ironicamente, o poder executivo, que é o único que realmente está seguindo a democracia, é o mais atacado como não democrático. E ainda mais irônico é que, de todas as mídias mainstream, a grande mídia, a Rede Globo é a mais imoral de todas, mas ela critica o presidente por falar palavrões. Imagine aí como essa grande mídia consegue alienar muitos brasileiros. Felizmente não todos, mas muitos são alienados pela narrativa que eles constroem. E muitos preferem fechar os olhos para o que realmente está acontecendo. Se o presidente cair, não apenas a direita vai ser prejudicada, mas também a esquerda. E no fim, quem vai ficar por cima de todos nós são os líderes da esquerda. Todos nós vamos ser prejudicados. Por quê? Porque muitos não conseguiram enxergar que estavam realmente só procurando tirar todas as nossas liberdades para que pudessem dominar sobre nós com todas as coisas que eles têm. A população precisa perceber, antes que seja tarde, que essa grande mídia, ela pouco se importa com nossa saúde, com o nosso bem-estar. Isso está provado há décadas. Então, é necessário
entender que o presidente fala palavrões, como foi que ele foi eleito. 57 milhões de brasileiros votaram em quem? Ele não falava palavrões nas eleições, ele sempre foi assim. O que essa nova esquerda está tentando fazer com a presidência da República? Eles acham que estão sendo democráticos, sendo que eles também votaram nesse presidente, ele falando dessa forma, ele agindo dessa maneira. Tudo não passa de narrativa, porque palavrões não é crime. Falar palavrões nunca foi crime, enquanto um ex-presidente agora está solto, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Está solto, ele cometeu grandes crimes contra a humanidade, porque com a sua corrupção ele matou milhões de pessoas. Ele é um genocida, ele é o verdadeiro genocida. Só quem já passou por um hospital sabe do que a gente está falando. Só quem já viu escolas sucateadas, crianças aprendendo nada na escola, indo todo dia de manhã ou de tarde para a escola para não aprender nada, e aquelas mais carentes que vão até a noite. Imagine só, tem criança que vai para a escola só para merendar porque não tem merenda em casa. Aí ela chega na escola e não tem merenda, por quê? Porque um político fela da puta foi lá e tomou o que é dela. Simplesmente para ter um luxo na sua vida, e muitos imbecis defendem esses idiotas. Quantas vezes esse ex-presidente aí, aquela outra anta, que ele colocou no lugar dele, e ele mesmo, acredito que nem queria que fosse colocado, quantas palavras erradas esse idiota falou? Quantas palavras de baixo calão esse lixo falou? Mas o que importa agora é derrubar um presidente que finalmente está querendo manter as nossas liberdades, fazer com que esse país cresça realmente. Mas muitos preferem ficar na merda. E eles vão ser os responsáveis, se a gente não tomar cuidado, eles vão ser os responsáveis por nos colocar na mesma merda que eles. E é preciso fazer algo urgentemente contra isso. E eu recomendo ao presidente Jair Messias Bolsonaro que acione o artigo 142 e coloque esses malditos corruptos no seu lugar e cumpra aquilo que ele disse. Ladrão tem mais é que se fuder. Olha só, o que a gente percebe, uma tática que sempre é usada por eles há um bom tempo, é sempre desvirtuar do verdadeiro sentido da informação. Não havia nenhuma necessidade das reportagens fazerem um alarde tão grande com relação a esses palavrões. Nós sabemos disso. E o que mais é interessante é que essa questão do foco que eles deram aos palavrões, muito bem, para muitas pessoas simples, elas realmente acabam por se enganar, mas eu creio que a maioria de todas as pessoas instruídas, tanto de esquerda e direita, enfim, não importa o posicionamento ideológico que ela tem, mas ficou escancarado que o objetivo ali realmente era denegrir a imagem do presidente, seu Vossa Excelência Presidente da República, e realmente desvirtuar a matéria, porque não havia nenhuma maneira de atacá-la. E isso vem sendo feito há um bom tempo, não é de hoje. Por exemplo, a gente vê contradições interessantes em outros políticos que não é comentada, não é falada, até mesmo com relação a essas questões do palavrão, etc. E quando realmente aconteceu isso, o vídeo veio, mostrou mais uma vez a força que o poder realmente da República ele tem feito, o poder executivo ele tem feito na defesa da democracia. E para nosso benefício, para aqueles que gostam da verdade, querem o bem do país, foi muito bom, na realidade, a divulgação desse vídeo, porque serviu para mostrar ali a verdadeira intenção desse governo que realmente tem feito a diferença nos últimos anos. Ainda nessa onda de pessoas que traem a própria biografia, vide Sérgio Moro, nós temos ainda a Janaína Pascoal se posicionando a favor do ministro Abraham Weintraub, que fez aquela declaração em reunião fechada, que não deveria ter sido divulgada, que já iria ser destruída, mas em respeito à solicitação do Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro, que respeita as instituições e a democracia e a vontade da justiça, resolveu não destruí-la, como lhe era de direito, e permitiu que eles tivessem acesso. Certo? Ela se posicionou a favor do que o Abraham Weintraub falou. E ele não deveria ser
condenado por aquilo que ele disse numa reunião fechada. Quem deve ser culpado pelo que foi dito é quem resolveu divulgar a fita, que é o ministro Celso de Mello. E ainda assim, a mídia não se posiciona quanto a isso. Aí nós vemos, por exemplo, também o excelentíssimo ex-ministro Sérgio Moro, que jogou estrume na própria biografia, primeiro que já foi assinada por uma porquinha, né, do Chiqueiro. O ex-ministro Sérgio Moro passou a divulgar, a fazer propagação das narrativas da mídia em cima das questões do vídeo vazado. Primeiro porque ele começou dizendo que seria um vídeo bombástico, queria derrubar o presidente Bolsonaro e ia confirmar todas as acusações que ele fez. Depois ele mesmo disse que não havia feito acusações sobre a conduta do presidente Bolsonaro, e quando o vídeo saiu, a gente viu que realmente não estava acontecendo nada, a não ser ele levar algumas indiretas na reunião e sair com cara de bunda, com raiva disso. Mas o que é a grande mídia? A gente fica mencionando a grande mídia, fica falando de mainstream. Basicamente, a grande mídia são as mídias tradicionais, a TV Globo, a Rede Record, a Rede TV, a Band, por aí. Principalmente esse pessoal que a gente pensa que é mais isento, como a Band e a Rede TV, mas a Band, por exemplo, foi comprada, boa parte da empresa agora pertence à China. E eles ficam, inclusive, fazendo propaganda do Partido Comunista Chinês. Uma coisa que propaga o autoritarismo e o totalitarismo lá fora, na China, na Ásia, eles ficam trazendo aqui para falar bem deles aqui num país democrático como o Brasil. Além disso, nós temos essa propagação errônea de narrativas e a mídia dando palco para coisas irrelevantes. E esquecem de olhar coisas relevantes, como, por exemplo, o caso de um rapaz que foi destilar o seu racismo, que também é uma palavra que a esquerda resolveu tomar para si, se apropriou, e ela outorga para si o direito de dizer quem está sendo racista. E eles não aceitam que os negros possam ser racistas. Um rapaz negro resolveu fazer uma zoeira lá, falar mal dos cabelos lisos dos brancos, que eles precisam usar vários produtos e tal, e que o cabelo deles é feio, que não consegue fazer do jeito legal, sem que haja química, essas coisas. E depois alguém foi reclamar com ele, ele percebeu que os índios também têm cabelos brancos, ele foi se desculpar, que ele não queria ser racista com os índios, ele queria ser racista somente com os brancos de cabelo liso. Para esses casos, a esquerda não se posiciona, a esquerda acha bonito, acha empoderado uma pessoa se posicionar contra a outra, mesmo que ela esteja sendo totalmente incoerente. A Globo também, que não podia faltar com a sua propagação de mentiras, tanto das narrativas errôneas dos esquerdistas, quanto das questões do coronavírus. Como nós podemos ver, em todo o Brasil existem casos sendo fraudados. Parece que a Polícia Federal agora adquiriu o poder de ressuscitar mortos, porque quando ela chegou nas investigações a investigar os casos de mortos lá no Rio de Janeiro, já tem mais de 1.000 casos que foram descartados como mortes por coronavírus. Por quê? Será que é porque as investigações agora estão nos pés dos responsáveis por esses números fraudulentos? E aí nós temos um caso aqui no Maranhão, lá na cidade de Imperatriz, que foi de um senhor que passou infelizmente não conseguiu chegar nas mãos dos heróis que a população tanto está louvando ultimamente, que são os profissionais da saúde, porque esses mesmos profissionais resolveram não fazer o procedimento de hemodiálise em um senhor por medo de ele estar contaminado com coronavírus. O caso é que a família do rapaz chegou a fazer 2 exames com ele e ele não estava contaminado, o resultado deu negativo. Terminou que o senhor foi morto e nós não vimos isso passar na televisão. A família até tentou pedir ajuda, pedir apoio, fez a denúncia, mas infelizmente, como nós estamos vendo que tudo está envolto em dinheiro, em roubalheira, é possível que essa família, infelizmente, não vá ver nem um pouco de justiça aí com o caso do seu falecido ente. Mas nós esperamos que as ações da Polícia Federal, que agora está agindo incrivelmente, depois que o ex-ministro Sérgio Moro, saiu, a Polícia Federal agora voltou a agir. E nós acreditamos que em breve todos os governadores de todos os estados do Brasil passarão por um crivo, passarão por um pente fino na sua gestão para a gente saber
quais estavam agindo de má fé com o dinheiro público e se aproveitando para fazer suas roubalheiras, coisa que a gente conhece muito bem que a esquerda gosta de fazer. A Polícia Federal poderia pegar, por exemplo, o Ciro Gomes. Ele sim deveria ser investigado, ele sim deveria ser processado, inclusive pelo próprio Augusto Heleno. Porque o que acontece? Tudo bem, ele tentou ali meio que não dar tanto ibope para o Ciro Gomes, mas nesse sentido, nessa atitude dele, ele de certa forma está dando uma força para aquela fala do Ciro Gomes totalmente desprovida da verdade. Olha só, o cara ofende um ministro muito importante do governo, chama ele de traidor, chama ele de vagabundo, chama ele de miliciano, faz acusações totalmente infundadas e fica por isso mesmo. Então, todos nós acreditamos que um ministro ele deve ter respeito. Olha só que é uma figura, eu não conheço uma figura no cenário brasileiro hoje tão contraditória quanto o Ciro Gomes, por exemplo. Ele é uma pessoa que tudo que ele faz é contraditório. Na realidade, as falas deles todas já são esperadas, né? Mas essa fala dele, ela tem uma implicância muito forte e deve sim ser rechaçada, essas falas dele, ele deve sim responder diante delas, né? Perante aos órgãos competentes, porque o que ele está fazendo, ele está distribuindo várias falas. Na época da campanha funcionou bem as saídas que o presidente fez contra ele, não dando ibope. Porém agora ele está cada vez mais galgando se promover diante dessas falas e ele precisa receber a altura para que ele possa entender que não pode ficar distribuindo falas aleatórias e achar que isso daí vai ficar barato, que ele não vai ter realmente essas consequências. Porque a imprensa ela tem realmente dado muito ibope para qualquer pessoa que fale mal contra o governo. Olha só, a crise está tão grande que qualquer pessoa que se manifeste contrário, ela já passa a ser recebida, já passa a ser aplaudida e tomado como verdade tudo aquilo que ela diz. E mais, todos os absurdos que ela fala, ninguém percebe. Exemplo, Ciro Gomes ele foi um dos que tuitou contra a questão dos xingamentos do presidente. E o engraçado é que ele só fala xingando. Eu não vejo uma entrevista dele no qual ele não use palavras de baixo calão, não faça ataques de modo pessoal e que fica por isso mesmo, ninguém fala nada, entendeu? Então realmente precisa ser analisada essa questão. General Heleno, obviamente, ele tem que responder, como bem disse o Olavo de Carvalho. Não é porque o Ciro Gomes é um retardado que devemos tratá-lo como tal. Apesar de ele ser um retardado, mas ele tem grande influência. Então é preciso parar esse homem, urgentemente. Não é só dizer, porque ele é retardado, não vou dizer nada. Diga sim. E não apenas diga, mas haja. Investigue esse homem e vai descobrir que ele não é flor que se cheire. Outro ponto também muito interessante, ainda relacionado ao Ciro Gomes, é que ele pode dizer o que bem entende a respeito da oposição. Mas quando se fala sobre ele, aí a coisa muda. Onde está o politicamente correto? Nas falas do Ciro Gomes. Não existe. Mas é cobrado dos conservadores. Como se isso fosse prerrogativa apenas nossa, e não de todos. Na verdade, politicamente correto, para mim, pouco importa. Todos poderiam utilizar sem serem massacrados por isso. Mas que não apenas um lado tenha prerrogativa. Pode-se utilizar, mas que ambos os lados não sejam atacados, que um dos lados não seja atacado e o outro aplaudido, porque fala da mesma forma. Quando um idiota aí diz que vai colocar os seus opositores num paredão e meter bala nele, cadê a repercussão disso? Apenas os conservadores cobram. Mas ele simplesmente fala algo que parece não, é óbvio que eles acreditam no que ele disse. E sobre a imprensa, essa imprensa que ama tanto esse politicamente correto, que quer ser tão limpinha, mas que na verdade é suja, mais do que qualquer bosta que você já viu. Essa imprensa limpinha, ela que cria narrativa sobre narrativa, fake news sobre fake news, que querem cobrir a todo custo. Agora, esse homem
chamado Alexandre de Moraes, homem, ele é homem mesmo, nem isso eu sei, né? Vamos ficar por aí. Ele dá ordens para que sejam investigadas pessoas que realmente buscam fatos para mostrar as mentiras que estão sendo narradas. Essas pessoas que estão lutando para que a democracia permaneça e que as fake news sumam, eles são os acusados de fake news. Aí esses repórteres que simplesmente detonam com o poder executivo, o presidente da República, de todas as formas possíveis, eles se retiram sem nenhuma ordem presidencial. Não houve ditadura aqui, eles simplesmente se retiraram porque quiseram, porque são covardes. E porque querem alimentar uma narrativa de que eles saíram porque estavam sendo ameaçados. Por quê? Porque chamaram eles de Globo Lixo? Porque chamaram eles de repórteres corruptos? Isso não é ameaça, isso é só verdade. Se eles trabalhassem direito, ninguém falaria nada contra eles. É o feedback da população. Exatamente. Ou seja, uma empresa que não está atendendo seus clientes de forma correta, e os clientes vão lá e reclamam, o que vai dizer? Os clientes estão errados ou nós vamos nos corrigir? Não, os clientes estão errados, né, no caso aqui. Não podem reclamar de uma empresa nojenta, porca como essa Rede Globo. Essa imprensa que deveria ser destruída e espero que muito em breve, meu sonho é que ela não exista até 2022. Com o apoio dessa mídia porca, que não se importa em propagar a verdade, nós temos vários políticos aí que conseguem muito espaço nas suas TVs, nos seus jornais, como é o caso do, infelizmente, ainda presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, que inventou de soltar essa semana uma notícia uma fala, dizendo que a economia do país não foi derrubada pelo vírus, ela foi derrubada pelo isolamento. Basicamente, então, se você ficar em casa isolado, sem trabalhar, o seu dinheiro vai aparecer dentro do seu bolso, da sua carteira ou na sua conta. Mas se por acaso você pegar o vírus chinês, o coronavírus, automaticamente o dinheiro vai desaparecer da sua conta. É um raciocínio, é uma lógica totalmente louca que esse pessoal tem com o apoio dessa mídia porca aí. E o Rodrigo Maia, todas as vezes que ele está saindo na mídia ultimamente, é sempre para sair com uma narrativa nova. Como, por exemplo, a história de que possivelmente vai pautar um pedido de impeachment do Bolsonaro. Fazendo isso, ele vai estar simplesmente ajudando em conluio com o que o Poder Judiciário já está fazendo, como é o caso dos ministros do STF, que eles simplesmente, como já foi divulgado, eles fizeram reuniões, né? Alguns membros do Judiciário, do STJ, do STF, em uma reuniãozinha às escondidas, nos casos oficiais, foram por volta das 10 da noite, saíram por volta das 2 da madrugada, juntos também com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e foram tratar do quê? Se usaram os carros oficiais. Era para, pelo menos, ter sido divulgado nas suas agendas oficiais, para que todo o povo brasileiro tivesse notícia disso. E os membros do STF, se a gente for olhar quem foram os políticos que os indicaram, eles estão trabalhando em prol das pautas destes políticos. Ainda hoje nós temos lá dentro gente indicada pelo Sarney. 7 dos ministros foram indicados pelo PT. E se a gente for olhar o tipo de coisa como é que eles agem judicialmente lá, o tipo de pauta que eles defendem, eles são políticos também. Eles não são pessoas isentas. Eles não estão trabalhando levando em consideração o teor da nossa Carta Magna. Eles estão agindo politicamente. E o ato do ministro Alexandre de Moraes em estar perseguindo o conservadorismo no país é uma prova disso. É um homem que ele já fugiu da sua prerrogativa de ministro do Supremo, de uma pessoa que deve interpretar a Constituição, a letra da Constituição de forma justa. Ele já fugiu dessa sua prerrogativa. E agora o conservadorismo, o pessoal de direita, aqueles que têm raízes cristãs, bases na liberdade individual, esse pessoal está sendo perseguido. E o interessante é que não é levando em consideração as críticas que eles receberam, porque se fosse isso, toda a galera que traiu o Bolsonaro, que foi eleito por causa da onda do Bolsonaro,
Esse pessoal tem muitos vídeos na internet em que eles criticam o pessoal do STF, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Mas esse pessoal não aconteceu nada com eles. Por quê? Porque eles agora fazem parte da narrativa. E um dos maiores símbolos dessa perseguição dentro dos 29 jornalistas e humoristas e deputados políticos que foram perseguidos pelo Alexandre de Moraes, nós temos o conservador e jornalista Alan dos Santos, que nem o fato de estar com sua mulher grávida de 9 meses impediu que a polícia invadisse a sua casa e pusesse a arma na cabeça deles. Isso é uma coisa horrenda de se acontecer, principalmente num país em que se diz que se tem uma democracia, um Estado democrático de direito. E um ministro desse age de forma inconstitucional, desconsiderando o pedido de arquivamento da antiga PGR Raquel Dodge, inclusive desconsiderando, ou pelo menos demorando para colocar em pauta, isso já é prerrogativa do Dias Toffoli, que é o presidente da casa, o pedido do PGR, que é o Augusto Aras, de colocar a plenário esse tipo de atitude do Alexandre de Moraes. Parece que nós estamos vivendo na distopia do Destro Quadrinhos, que ele mostra como seria o Brasil se os conservadores e os direitistas os patriotas fossem perseguidos, mas isso lá no ano de 2045, só que a gente está vendo agora, em 2020. E essa atitude do Alexandre de Moraes com esse inquérito inconstitucional, em que ele é tanto a vítima, quanto o acusador, como também o juiz, que vai dizer quem está certo e quem está errado, isso é uma prerrogativa que nem é dele, mas como ele é um dos seres supremos moradores do Olimpo chamado STF, parece que a população não pode fazer nada. Mas na verdade a população pode. Nós vemos aí que a população está se manifestando todos os domingos. Domingo passado nós tivemos uma manifestação que foi dupla, tanto a carreata quanto a manifestação em apoio ao presidente. E neste domingo haverá novamente, dessa vez vai ser novamente para reforçar que os brasileiros de verdade, os patriotas, os conservadores, os cristãos, eles prezam pelas liberdades individuais e eles esperam que a democracia seja restaurada no nosso país e que o homem que se sacrificou, que colocou a própria vida dele em risco para que nos desse novamente a oportunidade de ver o país crescer, ele tenha a oportunidade de governar o país, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a vencer o comunismo no Maranhão.